A variação e suas causas sociais, a variação linguística, né? Estou construindo uma playlist aqui no canal de sociolinguística e o livro-texto base que eu estou utilizando é este aqui, caso você tenha interesse, Introdução à Linguística, volume 1, Domínios e Fronteiras. Existem vários livros de sociolinguística, mas este aqui foi um dos que a professora utilizou nessa disciplina quando eu a cursei no ano passado, 2022, né? E a gente está em 2024 agora. Eu sou um aluno de letras atualmente, estou oficialmente no 5º período, embora eu esteja desperiodizado, então eu curso disciplinas de outros períodos também, anteriores ao meu, ou então até alguns que estão além. Bom, então vamos ao vídeo de hoje, que é um vídeo sobre sociolinguística, que por sua vez faz parte de uma playlist de linguística, né? Linguística geral. E vamos lá. A propósito do que são, a propósito, o que são variantes e variáveis linguísticas? Então esta é a pergunta de hoje, o que são variantes e variáveis linguísticas? Observe a alternância entre as diversas pronúncias do fonema R em final de sílaba, como a forma retroflexa amplamente usada no interior de São Paulo, pejorativamente chamada de R caipira. Uma fricativa velar, uma fricativa glotal, ambas faladas no litoral brasileiro em geral, embora estereotipadas como pertencentes unicamente ao dialeto carioca. Veja, esses nomes, todos esses termos que estão sendo colocados aqui, fricativa velar, forma retroflexa, fonema, fricativa glotal, são termos utilizados que vêm lá da fonética e fonologia, que é uma área de estudos da linguística que se preocupa em transcrever e descrever os sons da fala, os sons da fala de modo geral. E aqui são termos técnicos utilizados lá que são propriamente do trato vocal. Então, nós temos um trato vocal, região, onde são produzidos os sons da fala. Onde eu parei? E sociolinguística, né, caso eu não tenha mencionado até aqui, sociolinguística se preocupa com a linguagem em sociedade, a linguagem falada, né, a relação entre linguagem e o social. Uma propriedade, e finalmente o R, uma vibrante alveolar, tá vendo, uma outra expressão, outro vocabulário de fonética e fonologia, usada na região metropolitana de São Paulo. Uma propriedade comum identifica todos os casos mencionados de variação. Representam duas ou mais formas. Uma propriedade comum identifica todos os casos mencionados de variação. Representam duas ou mais formas alternativas de dizer a mesma coisa no mesmo contexto. Já o termo variável representa o esforço do sociolinguista por generalizações abstratas. Então, variação, aparentemente, é quando ocorrem duas ou mais formas alternativas de dizer a mesma coisa. Isso é uma variação linguística. Então, está sendo dito a mesma coisa. Por exemplo, se eu entendi bem, né? Quando nós falamos, no caso, guri e piá. Eu sou de Curitiba. Aqui em Curitiba nós utilizamos essa variação, né? Então, para nós aqui é comum que se use muito mais o termo ou a palavra piá para se referir a um guri, a um menino, a um garoto. Ou alguém, pode ser até alguém, inclusive, em geral. Então, piá, nós nos chamamos assim. Mas tem outros termos como guri, que eu sei que é bastante utilizado em outras regiões do país, garoto, e por aí vai. Então, uma variação é quando existe a representação de duas ou mais formas alternativas de dizer a mesma coisa no mesmo contexto. Já o termo variável representa o esforço do sociolinguista por generalizações abstratas. Trata-se de uma classe de variantes que constitui, estas sim, duas ou mais formas concretas de uso. As variantes, ordenadas ao longo de uma dimensão contínua, são determinadas por uma ou mais variáveis independentes de natureza linguística ou extralinguística. Observe que a marcação de plural no sintagma nominal é uma variável representada por Labov, por colchetes angulares, S. A presença de marcação representada por S, como os menino, e a ausência de marcação representada por um símbolo específico aqui, como em os menino, constituem as variantes. É justamente porque duas variantes não exercem função informativa no processo de comunicação, ou seja, não alteram o valor semântico da sentença que as contém, que a linguística estruturalista não levou seriamente em consideração a análise do processo de variação. Concebeu a linguagem como um instrumento de comunicação, identificando-a como uma espécie de código similar aos sistemas de sinais eletrônicos, coisa que absolutamente a linguagem humana não é. O interesse pela função cognitiva, informativa ou referencial da linguagem teve como consequência a teórico-metodológica a exclusão de qualquer unidade de análise que não contivesse o mínimo de informação requerido pelo critério funcional.
A abordagem gerativista, que é uma outra abordagem linguística, quando surgiu no final dos anos de 1950, também não incluiu o enfoque da variação, dando preferência metodológica por um modelo descritivo. Então veja bem, aqui o autor está nos trazendo essas perspectivas teóricas e de que maneira que elas não contribuíram, não trouxeram esse viés, ou então essa noção do que seja variável, né? Variável linguística, ou variantes linguísticas também, ou variação. Ele já nos trouxe então que a linguística estruturalista, que foi a primeira corrente de expressão, fundadora inclusive, da linguagem ou dos estudos linguísticos, não levou seriamente isso em consideração, concebeu a linguagem como apenas um instrumento de comunicação, como se fosse uma linguagem de máquina. Já a abordagem gerativista que ele traz aqui, que é a próxima dos anos 1950, também não incluiu o enfoque da variação, dando preferência metodológica por um modelo descritivo baseado numa comunidade linguística idealizada, isto é, como se todos os falantes mantivessem um comportamento verbal uniforme. A alternância entre duas formas com o mesmo significado, duas variantes, acabou confinado para um estruturalista, a vala comum de variação livre, quando não sujeita a restrições estruturais da variação combinatória, ou contextual ainda posicional, quando sujeita a esse tipo de condicionamento. Para um gerativista, duas variantes foram, de início, indiferentemente postuladas como regra facultativa ou opcional. Deixa eu ver até onde que eu posso continuar aqui. A despeito de diferenças de enfoque, todo linguista indiscriminadamente concorda com o princípio de que nenhuma língua natural humana é um sistema em si mesmo homogêneo e variável. Eu vou parar por aqui para que esse vídeo não fique longo, continuarei no próximo. Então finalizo com esta sentença. Todo linguista indiscriminadamente concorda com o princípio de que nenhuma língua natural humana é um sistema em si homogêneo, ou seja, igual ou parecido, e invariável, ou seja, que ele não se modifica. Então todo linguista, independente da corrente que ele adote, em geral eles concordam sempre de que a língua natural humana é heterogênea, ou seja, ela é diferente entre si nas suas estruturas e que ela varia, beleza? No próximo vídeo, então, eu continuo a partir daqui. Dá uma olhada no vídeo anterior, caso você tenha interesse, onde eu tratei sobre fenômenos, né, fonético-fonológico com relação ao apagamento de S nas palavras, como por exemplo em os menino, por que isso ocorre, conforme o texto que eu fiz a leitura, né? Valeu! Até o próximo vídeo, então, continuando a partir daqui deste conceito, né, de que a língua natural humana é um sistema em si homogêneo e invariável. Que ela não é, na verdade, né, é importante prestar atenção, às vezes, quando a gente está gravando, né, que nenhuma língua natural humana é um sistema homogêneo e invariável, ao contrário, né, é heterogêneo e variável.